Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os quatro grandes clubes do futebol carioca. Isso você já sabe, né? Agora você sabia que a última vez que os quatro venceram juntos numa rodada de Brasileirão foi há mais de um ano, em 2024? Então esse é o assunto aqui deste vídeo no canal Estevão Júlio Esporte Clube. Depois de quase 2 anos sem vídeos, estou voltando e espero trazer mais vídeos para vocês aqui sobre futebol e sobre esportes também em geral. Então só por isso esse vídeo já merece esse like também. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com pessoas que gostam de futebol também, beleza? Então tivemos aí mais uma rodada do campeonato brasileiro, a rodada 12, já estamos quase aí, já estamos indo para a reta final do primeiro turno do Brasileirão 2026, e os quatro grandes clubes do futebol carioca venceram na rodada. Isso não acontecia, gente, desde 2024, desde a 37ª rodada do Brasileirão de 2024. Então, quero começar voltando um pouquinho no tempo aqui com vocês, na 37ª rodada do Brasileirão de 2024, em que o Botafogo, inclusive, foi o campeão brasileiro. Deixa eu voltar aqui. Naquela época, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-0 em São Januário. O Flamengo venceu o Criciúma por 3-0, jogando no Heriberto Rios, casa do Criciúma. O Botafogo venceu o Inter por 1-0. E o Fluminense venceu o Cuiabá no Maracanã, naquele contexto, em 2024, há quase aí um ano e meio mais ou menos, né, daquela situação. Depois disso, isso não aconteceu mais, né? Ou 2 venceram, ou 3 venceram, e um empatou, ou todos perderam, enfim, várias foram as combinações, até que chegamos agora na 12ª rodada do Brasileirão 2026, a rodada que começou no último sábado. O Botafogo foi até Chapecó para visitar a Chapecoense e goleou a Chape. Não tomou conhecimento da Chape, venceu por 4-1, com 2 gols de Edenilson e 2 gols do Matheus Martins, e o Marco Antônio descontou para a Chapecoense. No sábado também, o Vasco recebeu o São Paulo em São Januário. A torcida do Vasco, como sempre diz, né, que é o freguês, o São Paulo é freguês do São Paulo, e essa freguesia, pelo menos por enquanto, se confirmou, né? O São Paulo saiu na frente com o gol de Luciano logo aos 10 minutos do primeiro tempo, e o Vasco virou no segundo tempo com um gol de uma Rodrigues de pênalti e o Andrés Gomes já aos 43 do segundo tempo. No domingo, o Fluminense foi até Santos para jogar contra o Santos de Neymar que está querendo ir para a Copa, né? E está envolvido em mais uma polêmica aí, se estava coçando a orelha, ou se estava realmente tapando os ouvidos para a torcida. O Fluminense venceu o Santos de virada na Vila Belmiro, né? O Santos abriu o placar com Gabriel Barbosa. O Fluminense empatou com um golaço, o Savarino, de fora da área. O Barreal também fez um golaço para o Santos, 2-1, encobrindo o Fábio. O Fluminense empatou com Castilho, o atacante, e John Kennedy também já no final do jogo. E detalhe que esses dois últimos gols do Fluminense, com assistências, com cruzamentos do Guga, lateral direito, que antes da partida estava sendo hostilizado pela torcida do Fluminense, estava pedindo Samuel Xavier. Guga vai lá e dá 2 assistências e faz uma excelente partida. Então, Fluminense 3, Santos 2 na Vila Belmiro. E um dos últimos jogos da rodada de ontem, um grande jogo, diga-se de passagem, o Flamengo recebeu o Bahia e venceu por 2-0 com gols de Arrascaeta, né? Que inclusive homenageou o Oscar Schmidt, a lenda do basquete brasileiro, mão santa, que infelizmente partiu na última sexta-feira. Ele que também foi atleta do basquete do Flamengo, jogava com a camisa 14. Então, o Arrascaeta jogou com a camisa 14, fez um gol e homenageou Oscar Schmidt. E o segundo gol foi de Lucas Paquetá, para fechar, aí para sacramentar a vitória do Flamengo. Excelente rodada para os clubes cariocas no Brasileirão. E aí, para você, quais são as pretensões de cada um dos 4 grandes clubes do futebol carioca? Eu vou comentar aqui e vocês podem também nos comentários aí dizerem o que vocês acham, tá bom? Para mim, Flamengo briga
pelo título juntamente com o Palmeiras. Há muitos anos são os melhores times do futebol brasileiro, com melhor elenco, melhor estrutura, e isso resulta em títulos, né? Flamengo e Palmeiras têm revezado aí praticamente nos campeonatos brasileiros, levantando taças, sendo campeões de Libertadores também, disputando campeonatos mundiais. Então o Flamengo, para mim, é candidato fortíssimo ao título, inclusive até mais do que o Palmeiras. Hoje o Palmeiras está a 6 pontos à frente do Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? E ainda tem um confronto direto que já vai ser agora no mês de maio. Então, para mim, o Flamengo briga pelo título e, consequentemente, vaga na Libertadores, né? O Fluminense também briga por vaga direta na Libertadores. Não vejo o Fluminense tendo fôlego para chegar a uma briga por título, a depender também aí de contratações, quem sabe pode acontecer, mas eu acho bem difícil. O Botafogo eu vejo brigando ali entre pré-Libertadores e vaga na Sul-Americana, ficando entre os 10 primeiros. Mesma coisa o Vasco, brigando mais ali pelo meio de tabela, para fazer um campeonato brasileiro seguro e não dando mole também para não olhar para a parte de baixo da tabela, que é algo que vem acontecendo com o Vasco já há alguns anos, né? Então o Vasco precisa ser um time mais consistente para voltar a sempre olhar para cima, né? Que um clube como da grandeza do Vasco da Gama não pode ficar olhando para baixo no Brasileirão. Então precisa se ajustar alguns erros que não podem acontecer, pontos que não podem ser perdidos contra adversários considerados mais fracos, para sempre olhar para cima no campeonato. E antes de encerrar esse vídeo, vamos passar pela classificação dos clubes cariocas no Brasileirão. Como eu falei, o Flamengo é o vice-líder, tem 23 pontos e um jogo a menos. O Fluminense é o terceiro colocado também, com 23 pontos, mas já fez todas as suas 12 partidas até aqui. Um pouco mais abaixo na tabela, o Botafogo vem em 9º lugar, com 16 pontos conquistados e 11 partidas disputadas. O Vasco também tem 16 pontos, está em 10º lugar e já disputou todas as partidas até aqui. Então é isso, gente. Os 4 grandes clubes do Rio voltando a vencer na mesma rodada, após mais de um ano aí, desde 2024, que isso não acontecia. Coloca nos comentários o que você achou do resultado desses times e qual a pretensão de cada um deles para a sequência do Brasileirão. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e colocar nos comentários aí as suas opiniões. Beleza? Até a próxima!